Olá, turma! Continuando as nossas discussões sobre gêneros literários, nós iremos falar agora especificamente sobre o gênero épico, sobre o surgimento desse gênero, né? A historicidade dele. O que é que nós podemos dizer? Que o canto épico, ou dito de outra forma, a história heróica dos antigos, vem dos hinos cantados nas festas de comemoração pela vitória de um chefe guerreiro, de um rei ou de outra figura de destaque. Então, no que diz respeito ao seu surgimento, né, o canto épico surge há muito tempo, quando se comemorava a vitória de um chefe guerreiro. E esses cantos que hoje chamamos poemas, na verdade, eram narrativas de feitos grandiosos que contavam com o interesse do povo. Lembra que eu já falei anteriormente que o gênero épico ele vai narrar feitos grandiosos? Então, esses cantos, desde o início, né, quando eram utilizados para comemorar a vitória de um chefe guerreiro, já eram essas narrativas que apresentavam, né, esses feitos grandiosos e que de uma certa forma isso interessava o povo, né? O povo fazia questão de ouvir essas histórias. Tendo a história ou a lenda como apoio natural de sua elaboração, o épico trabalha a partir do racional, do lógico, da objetividade. Então, quando nós falamos de gênero épico, não necessariamente a gente precisa pensar em subjetividade, não. É um gênero mais voltado para a objetividade, para a lógica, o racional. É um gênero que está pautado, né? Ele é construído a partir de histórias lendárias, de histórias mitológicas. Então, a partir dos mitos, das histórias lendárias já existentes na sociedade, né, que vai surgindo essa ficção que é o gênero épico. A questão da épica é que a preocupação do autor não está em mostrar sentimentos ou estado de espírito. Lembra que a gente já falou anteriormente que trata-se de um gênero que não é subjetivo, mas sim objetivo, não é isso? Então, não existe uma preocupação por parte do autor de expressar sentimentos, de falar sobre essas coisas que são mais subjetivas, que são mais íntimas, certo? O foco de interesse dele é apresentar os fatos como se eles tivessem vida própria, independentemente daquele que os conta. Então, o objetivo, o foco, o interesse é apresentar os fatos. O autor, ele vai buscar, né, dentro do gênero épico, apresentar os fatos, ok? Por isso, no texto narrativo, há sempre uma voz, o narrador, que se encarrega de contar os fatos. Lembra que eu já falei anteriormente? Quando nós falamos do gênero lírico, nós temos a voz que fala no poema, que é quem? O eu lírico. Quando nós falamos de texto que estão narrando uma história, nós temos uma voz que fala dentro daquele texto, que é a voz do narrador, que é ele quem vai contar os fatos, ok? Na época, o sujeito narrador se afasta do mundo narrado. Então, esse sujeito, para contar a história, não necessariamente ele precisa é, estar ali dentro daquela história. Não, ele vai se afastar desse mundo narrado para poder narrar aquela história. O objetivo da epopeia, né, que é um texto que faz parte do gênero épico, é construir um mundo total e para isso necessita de fatos reais, de lendas ou de mitos. Então, para a construção desse mundo, a epopeia precisa se basear em fatos reais, em fatos lendários, em fatos mitológicos, ok? E como nós estamos falando do gênero épico, dessa questão da epopeia, né, que vai narrar histórias que ocorreram ao longo do tempo, eu trouxe essa música. Eu não sei se vocês conhecem. Aqui está só a letra, né, mas depois vocês podem buscar ouvi-la, que o título dela é Mulher Nova, Bonita e Carinhosa. E diz o seguinte: numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau. Terminava uma guerra de 10 anos.
Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava na Grécia e destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Rossana dominava o maior conquistador. E depois de vencê-la, o vencedor entregou-se à pagã mais que formosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. A mulher tem na face dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a procela em seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Virgulino Ferreira o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. E aí vocês podem estar se perguntando, professora, o que isso tem a ver com a epopeia? Quem já ouviu falar da história da Guerra de Troia? É um fato histórico, não é isso? E o que é que nós temos aqui na primeira estrofe dessa música? A história da Guerra de Troia. Só que essa história é contada, se vocês observarem, aqui nós temos basicamente três histórias diferentes. A história da Guerra de Troia, a história de Alexandre o Grande e a história de Lampião. Em cada uma dessas histórias, que é contada sempre por esse olhar masculino, né, representando o homem como herói, na letra dessa música ela é contada já com outro olhar. E nesse olhar nós temos heroínas. Helena, Rossana e Maria Bonita, não é isso? Então aqui nós temos epopeias dentro dessa música. Nós temos a primeira, que vai trazer a questão da Guerra de Troia. A segunda, que traz a história de Alexandre o Grande. E a terceira, que traz a história de Virgulino Ferreira o Lampião. E em todas elas temos mulheres como heroínas, temos feitos grandiosos. Então é uma música que apresenta epopeias, que apresenta narrativas que ocorreram na história, que trazem fatos grandiosos, não é isso? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.